Doutora Ana com a gente, mais uma vez. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pelo convite, Ronaldo. Vamos falar um pouquinho sobre meningites. Essa doença, na verdade, ela é o que, efetivamente? O que acontece com o corpo quando a gente tem uma meningite? Pois é, quando a gente fala em meningite, muitas vezes a gente pensa em acometimento de bactéria pelas meninges, né? A meninge é uma capinha que envolve o sistema nervoso central, o cérebro. Mas é bem importante lembrar que a maioria é causada por vírus. Então, às vezes, a gente leva um susto, vê uma febre alta, leva ao ambiente hospitalar e muitas vezes não é administrado antibiótico e essa mãe, esse paciente fica às vezes bastante aflito. Então, é importante também que a população saiba que a maioria é causada por vírus. Então, a meninge, essa capinha em volta do cérebro, e ela pode, na verdade, inflamar tanto por bactérias quanto por vírus. Até por fungos, por tuberculose. Sério? Sério. Então, assim, são diagnósticos difíceis, que a gente pensa em tuberculose, também você pensa, comprometeu o pulmão, né? É a tosse. Mas a gente tem casos de diagnósticos difíceis, mas paciente com dor de cabeça que vem arrastado, crônico, vai ao PA, muitas vezes pode ser puncionado esse líquido da medula, vê que é um padrão que não assusta tanto, que não é aquele bacteriano, aí é viral. Aí dá só uns sintomáticos, que a gente fala de dipirona, né, paracetamol, manda para casa. O paciente volta meses depois, então a gente tem que ficar atento que pode ser. Eu tive vários casos esse ano com diagnóstico de tuberculose. Então dá para confundir às vezes meningite com tuberculose. A tuberculose do sistema nervoso central é uma forma de encefalite, uma meningoencefalite, e tem que ser pensado no diagnóstico diferencial, porque uma vez que você não pensa, você acaba não fazendo o diagnóstico. Você tem que pedir exame específico ao laboratório. Doutora, pelo que você disse, são muito comuns os casos de meningite. Como as pessoas geralmente chegam ao hospital, assim, reclamando de dor de cabeça? Isso, normalmente é uma dor de cabeça bem importante, que muito intensa. Né? Tem alguma característica essas dores? Pode doer inteira, pode doer metade, mas é sempre acompanhado normalmente de náuseas e vômitos. E pode ser ou não, mas normalmente é acompanhado de febre. Então, quando a gente recebe um paciente assim, você vê que pode ser outras doenças, né? Mas como a meningite é um quadro muito grave, a gente tem que sempre descartar. Então, você vê que sempre é polêmico, o paciente foi atendido no PA. Tem muita gente que tem enxaquecas, né? Nossa, por isso. O paciente foi atendido no PA, o médico mandou para casa, ele morreu de tarde. Isso vira aquela mas, gente, ela é, às vezes, muito de difícil diagnóstico, e como eu lhe falei, uma enxaqueca pode dar dor de cabeça com náuseas e vômitos. Sim. Então, não é toda a dor de cabeça que vai ser puncionado a medula, né, a espinha. Então, fica complicado, né? Então, digamos, o próprio profissional que está no pronto atendimento tem que ter muito cuidado ao receber um caso. Muito alerta, né, para poder diferenciar, porque o que é uma enxaqueca de uma meningite. As meningites normalmente vêm essas, principalmente a meningocócica, que são de evolução rápida e se não tratada evolui a óbito até em 12 horas, o profissional precisa estar bem atento. Isso dificulta às vezes em criança, porque às vezes ela não tem aquela febrona, né? Criança, como o sistema imune é um pouco mais deficitário, você não vai ter aquela febre alta. Então, o profissional tem que estar bem atento, porque eu posso sim dispensar essa criança e ela evoluir a óbito. E uma vez que eu faço a punção desse líquor, identifico o agente, começo o antimicrobiano, o sucesso de tratamento. Você fala o começo antimicrobiano, você está falando de começo medicação, isso né? Mesmo, começo antibiótico simples, que é uma penicilina que está disponível, né? Então, o diagnóstico tem que ser certeiro, mas não é para todo mundo ficar apavorado, né? Eu estou com meningite. A gente vai ter sinais ao exame físico, onde eu vou ter uma rigidez da nuca, sabe? Na hora que o médico está fazendo esse exame físico, onde que eu tenho que desconfiar e puncionar esse líquido, que não é uma coisa do outro mundo. Todo mundo fala, nossa, vai puncionar
a minha espinha, isso no outro dia eu vou ter dificuldades. Não, o bom profissional vai fazer isso sem nenhum efeito adverso ao paciente. Porque chega-se ao ponto de ter meningites, é sempre, como que esse vírus vai lá, esse fungo vai lá, essa bactéria? A gente no próprio, por exemplo, na tuberculose eu vou ter uma infecção primária, né, pulmonar, que pela via hematogênica, que é pelo sangue, ela vai até o sistema nervoso central. Por exemplo, uma meningite pelo pneumococo é uma sinusite, eu tenho uma sinusite crônica, eu posso, da onde está alojada a bactéria, também por via hematogênica fazer a meningite. Então, meningite viral, por exemplo, pelo vírus do citomegalovírus, eu posso pegar conversando, né? Então, então principalmente em crianças... contágio é muito simples. É muito simples. Principalmente em salas de aula, ambientes fechados, né? A meningocócica também, em grandes aglomerações onde eu não tenho ventilação. Então, isso é passível de estar passando para outro. Essa é uma doença que a gente consegue evitar, prevenir? Na maioria das vezes a gente consegue, porque a gente agora, no calendário vacinal do SUS, a gente tem uma ampla distribuição de vacinas. Então tem vacina? Tem vacina, né? Para as principais, a meningo-C, por exemplo, está no calendário, tá, do SUS, está disponível para a população, a pneumocócica está no calendário, então a maioria é contemplada pelo calendário vacinal. Então a pessoa toma vacina e, claro, tem uma redução de chance de ter. Tem uma redução, isso mesmo. A gente tem que sempre lembrar que a vacina não é 100%, a vacina ela evita. Então, às vezes o paciente até me pergunta, nossa, mas eu estou tendo uma tuberculose, eu tomei a BCG, mas ela evita as formas graves da doença, mas não é 100%, né, Ronaldo? A gente tem que lembrar disso. Bom, e quem tem meningite, se diagnosticado de forma adequada, também o tratamento é tranquilo? Tratamento tranquilo, normalmente, né, no ambiente hospitalar, antibiótico endovenoso, né? Quando é a viral, a gente fala somente sintomáticos, então remédio para dor, remédio anti-inflamatório. Porque quando é viral, resolve mais rapidinho. Autolimitada, ela vai se resolver, né? Agora, existem as fúngicas também por fungo, principalmente no paciente imunocomprometido, que é os pacientes com AIDS. Então, a gente é sempre no ambiente hospitalar. Ok. São dicas para você de como evitar a meningite e como tratar. Bom, o mais importante, pelo que a gente pôde entender, é justamente fazer um diagnóstico bastante adequado. Isso, e a prevenção, né, que está disponível. Doutora Ana, foi um prazer. Obrigada, igualmente. Conversamos com a doutora Ana Gurgel, ela que é infectologista. A você que esteve com a gente, que acompanhou o nosso jornal nesta manhã, nosso muito obrigado. Um bom fim de semana, um bom Natal, aproveite com sua família, com seus amigos e na segunda-feira esteja com a gente. E se você for viajar, viaje com bastante cautela, afinal, essa época é propícia aos acidentes, né? E a gente torce, deseja que você faça, né, boa viagem e sem nenhum tipo de problema. Abraços a todo mundo, a gente se fala segunda-feira. Até lá!